programa Feriadão. Nós estamos ao vivo e até ao meio-dia eu vou te trazer tudo sobre a vitória de Javier Milei, porque depois dessa vitória de ontem, o presidente eleito da Argentina vai se encontrar hoje com o governo de Alberto Fernandes para começar o processo de transição de governo. Um dos maiores desafios de Milei é a crise econômica que assola os argentinos. O país sofre com problemas que incluem inflação altíssima, desvalorização da moeda nacional, falta de reservas em dólar, endividamento e aumento significativo da pobreza. No discurso de ontem da vitória, o Milei disse que a crise vai exigir medidas drásticas e para isso a gente está mobilizando todo o time aqui da Jovem Pan para que você que nos assiste possa nesta manhã entender quais são os próximos passos e os desafios. Temos aqui Alan Gani, Felipe Monteiro, Nelsinho Kobayashi, Miriam Spritzer e o nosso Mano Ferreira, todo mundo já preparado? Você sabe, meu querido Alan, bom dia. Bom dia. Vou começar por você, claro, buscando entender esse contexto econômico, mas ontem na cobertura que a Jovem Pan fez, aliás, uma cobertura maravilhosa que todo o time nosso participou aqui, eu vi o Piperno ali no bunker do Massa, triste. O que aconteceu? Pois é, o Piperno, Felipe também, né? Foi uma vitória da direita, certo? Do bom senso, da racionalidade contra essa esquerda do atraso, do populismo, que destruiu a economia argentina durante aí praticamente 20 anos, com controle de preços, com elevado gasto público, com taxas de juros artificialmente baixas. Foi a fórmula do atraso. O Milei representa uma esperança. Se vai ser bom ou não, a gente não sabe, mas é uma esperança. Assim como, Paulo Matias, Trump foi uma esperança e fez um bom governo nos Estados Unidos. Para começar bem o programa. Assim como Jair Bolsonaro também fez um bom governo aqui no Brasil, surpreendendo todas as fizeram bons governos, por que não foram reeleitos? Porque aí entraram outras questões. Outras questões. Felipe Monteiro, ontem você saiu muito cedo da cobertura. O que aconteceu, meu amigo? Eu fui falar com a equipe do Massa, do Milei, para entender o que estava acontecendo. E eu discordo do Gani para variar, né? O Gani esquece uma coisa importante, né? O Macri, por exemplo, saiu do governo em 2018 com uma inflação a quase 60%. Numa época em que o mundo não convivia com uma inflação alta. Se o governo Macri, de direita, tivesse 2023, como está o governo do Fernandes, né? A inflação seria quase 150% também, pela lógica. Agora, eu discordo do Gani também quando ele fala o seguinte, né? Foi uma vitória da direita. Na verdade, na minha opinião, Gani, foi uma vitória da esquerda, né? Por quê? Foi muito bom o Milei ganhar essas eleições por vários motivos. Porque, primeiro, né, a questão da Argentina é uma questão que dificilmente tem solução no curto prazo. Olha. O Milei, por exemplo, entrou com uma proposta de dolarização da economia. Em dolarizar a economia, a tendência é desvalorizar o câmbio, ou seja, mais inflação no curto prazo. Vai ter que revisar os preços públicos, tendo reajuste de preços públicos, mais inflação. Vai ter que reavaliar a questão da política dos combustíveis, mais inflação. Ou seja, o futuro da Argentina é mais inflação, mais recessão e vai mostrar para a população em geral que a solução da Argentina não é do lado direito. Eu vou fazer uma aposta aqui com o Felipe no ar, que eu já ganhei a aposta do Piperno, vou ganhar outra dele aqui, que a situação econômica vai melhorar. Uma pizza está apostado. Quer apostar? Uma pizza está apostada. Uma pizza está apostada. Posso te pagar. Está apostado. E eu só queria te lembrar que durante o governo Fernando Henrique, com a implementação do Plano Real, todo mundo, não vai dar certo, não sei o quê, taxas de juros muito elevadas, a situação ficou sob controle, né, no seu primeiro mandato. Com o governo Dilma, o estrago fiscal foi maior do que da pandemia. A gente teve 2 quedas consecutivas do PIB na ordem de 3,5%, sem pandemia, sem guerra, no governo Dilma. Aliás, parecido com as políticas de esquerda lá da Argentina. E o estrago que foi feito, o governo Temer, que não é um governo de direita, mas adotou uma postura mais liberal de direita, ele conseguiu já um processo de reversão logo no primeiro ano, governo Temer, e depois com o governo Jair Bolsonaro. Sim. Então, é possível Gani, o Brasil reverter. O Brasil não é a Argentina não é o Brasil, não dá para se comparar uma coisa com a outra. O problema da Argentina também está exatamente na questão do agro. O agro, por exemplo, da Argentina, que no Brasil é um motor de desenvolvimento,
O agro da Argentina é a cultura temperada. É cultura temperada, compete com Canadá, Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. O buraco é mais embaixo. É lógico que o agro esse ano atrapalhou lá, mas isso vem de anos. Tudo bem. Senhores, tem um fato histórico aí que vocês não mencionaram no comentário de vocês. É a primeira vez que a gente vê um anarcocapitalista ganhando no voto e se tornando presidente de uma república, Mano Ferreira. O quão importante é isso? Bom dia, Paulinho. Bom dia aos amigos. Bom dia à nossa audiência. É um marco muito importante, porque o anarcocapitalismo é uma utopia bonita de que vamos todos viver sem Estado, com uma regulação dos mercados se autorregulando. E agora, pela primeira vez, alguém que defende a teoria anarcocapitalista, que é, como eu disse, uma bela utopia, vai ter que encontrar com a realidade da política. E a política é impiedosa. Eu diria que o maior desafio do Milei está na sua construção política, porque a relação com o Congresso vai ser muito difícil. Nesse sentido, eu diria que agora começa uma segunda etapa, que é para a gente saber, de fato, o que das ideias anarcocapitalistas vão poder ser testadas na prática, porque o discurso de campanha era muito desconectado da realidade, né? Tinham promessas, por exemplo, de rompimento de relações com o Brasil, com a China, que, na minha visão, isso, inclusive, é uma contradição com os princípios do anarcocapitalismo, que são de total integração com a economia global, de abertura comercial ampla. Então, a gente tem que ver de que forma isso vai ser aplicado na prática. Uma possibilidade é que haja, por parte da Argentina, uma pressão por um movimento do Mercosul de abertura comercial, de flexibilização para os negócios com o resto do mundo. Pode vir a acelerar o acordo entre Mercosul e União Europeia, mas tudo isso depende de como essas ideias que são bonitas no papel vão ser colocadas na prática. Como que vai ser essa tradução da teoria para a realidade é um grande desafio. Gente, daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui os comentários de Nelson Kobayashi, Miriam Spritzer, mas antes eu preciso colocar aqui na tela, vou pedir para a nossa Mariana Vasquez uma ajuda aqui, porque nesse momento já está conectado aqui, com uma cara de bem disposto, o nosso especialista em relações internacionais, o Acácio Miranda, que esteve com a gente aí durante as mais de 8 horas de cobertura. Acácio, de ontem para hoje, como é que você viu a repercussão dessa vitória e principalmente se o Milei de alguma maneira já mostrou caminhos aí para enfrentar um Congresso absolutamente dividido? Paulinho, bom dia falar com você, com a audiência e com os nossos amigos que estão aí no estúdio. Eu confesso que a situação da Argentina ainda é um pouco nebulosa, mas, apesar de toda essa confusão, há, no meu entendimento, uma certeza. Em nenhum momento o Milei terá vida fácil no Congresso Nacional. Até porque, independentemente da popularidade dele, independentemente dos gestos que ele faça, os peronistas em nenhum momento estarão com ele. Então ele terá bastante dificuldade na implementação das políticas públicas prometidas e também terá bastante dificuldade na própria manutenção, na sua própria manutenção no cargo em determinados momentos. Agora, Miriam Spritzer, deixa eu te trazer para a conversa, minha amiga. Como é que repercutiu a eleição do Milei aí nos Estados Unidos? Olha, aqui nos Estados Unidos as pessoas realmente estão comentando que é uma incógnita, né? Porque é uma incógnita, a gente não sabe exatamente o que esperar do Milei e como o Mano muito bem colocou, as promessas que ele fez em campanha, as propostas que ele fez em campanha são muito distantes da realidade. Os americanos, em geral, não conseguem entender tão bem o cenário da América Latina, porque eles também não conseguem entender a complexidade que a Argentina se encontra nesse momento e como que um candidato, eles veem muito Milei como o Trump, como viam também o Bolsonaro com o Trump, né? Então, eles conseguem fazer essa análise entre os democratas e os republicanos em praticamente
tudo que eles veem, acreditam que o Milei acaba sendo um pouco mais democrata, sem entender que ele é esse candidato aí, quer dizer, agora presidente eleito, um pouco mais caótico e que nem nós sabemos muito o que esperar dele. Mas todo mundo entende que vai ser agora que a gente vai conseguir ver o que ele tem para oferecer realmente, porque quando ele começa a governar, ele vai ter que se comunicar com o Congresso da Argentina e vai ter que negociar e fazer política, né? A política que é o grande X da questão aqui. Agora, Nelsinho, vale a gente ressaltar aqui o bom trabalho que um único instituto de pesquisas lá na Argentina fez, que foi o Atlas Intel, né? Ele acertou as projeções em primeiro turno da eleição argentina, acertou em segundo, minutos antes deu uma projeção muito parecida. Agora, o Milei chega com muito mais força, porque a vantagem foi gigantesca para o Massa. Como é que você viu isso? A gente via, mesmo esse instituto que acertou que o Milei ganharia, não acertou a porcentagem que foi, inclusive, superada, né, pelas expectativas. E isso mostra que, de fato, o povo abraçou ainda mais a campanha do Milei, principalmente na reta final, né, Paulinho? Não sei se isso tem a ver, talvez, com a mudança de política feita pelo Milei no segundo turno, um pouco mais moderada. Acredito que isso tenha influenciado, tanto que teve o apoio da terceira colocada, a Patrícia Buarque, e isso deve ter influenciado certamente no resultado final das eleições. E essas mudanças no Milei precisarão acontecer agora no governo também. Não só na transição, mas no início de governo. Aquele candidato do primeiro turno, que era muito mais eloquente, muito mais radicais, certamente não subsistiria num governo. Então ele vai ter que mudar um pouco mais o seu modo, inclusive em direção ao centro, ao moderado, à conversa, ao diálogo, se ele quiser ter vida fácil. Já falaram aqui a respeito da dificuldade que ele vai ter no Congresso. E é necessário, não tem como. O presidente não tem poder de governar sozinho, a não ser com a participação dos parlamentares, e talvez isso exija dele algumas mudanças também no governo. Muito bem. Gente, a gente vai conversar agora com o Pablo Nobel, ele que trabalhou como um dos conselheiros de comunicação na campanha de Javier Milei e gentilmente aceitou nosso convite para estar aqui com a gente na manhã desta segunda-feira. Pablo, você me ouve bem? Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Vi sim, estive lá no bunker ontem à noite, consegui cumprimentá-lo. Estive com a Karina também anteontem e com o time dele. Estava todo mundo muito entusiasmado, como vocês podem imaginar. Pablo, como é que você avaliou os dois discursos que ele fez ontem, né? Tanto aquele inicial, no púlpito, depois o segundo discurso um pouco mais firme, forte, ali no trio elétrico. Digamos que não fugiu muito da pegada, não sei se você viu da semana passada, do fechamento de campanha em Córdoba, né? Ele começou com bastante agradecimento, tanto para o Imá quanto para o Caputo, né? Para o Santiago Caputo, que foi coordenador. Também acaba agradecendo bastante o apoio, tanto do Macri quanto da Patrícia, né? Muito importante nesse balotage, né? Nesse segundo momento. Acabou fazendo bastante diferença, né? Então, a expectativa do discurso, como eu comentei ontem, era de gratidão nesse sentido e de bastante firmeza para o que vem aí, né? Também ele acabou deixando um recado interessante, um recado forte para o próprio Massa, né? E para o próprio governo atual, Paulinho, porque ele diz com todas as letras: vocês se façam cargo, né? Vocês se responsabilizem pelo país até o dia 10 de dezembro, quando eu assumo. Então, acho que ele acabou colocando os pontos nos is. Muito bem. Pablo, tem várias perguntas para vocês aqui do nosso time. Vou começar pelo Mano. Bom dia, Pablo. Obrigado por estar conversando com a gente. Imagina, querido. A minha primeira pergunta é sobre como vai ser a construção do discurso agora, uma vez eleito, para que, diante das dificuldades políticas que certamente virão na relação com o Congresso, a esperança não se converter rapidamente em frustração. Então, como que o Milei pode adaptar o discurso que ele fez ao longo da campanha, agora uma vez eleito, para conseguir engatar um ritmo de reformas viáveis no Congresso?
Perfeito. Acho o seguinte, o Milei acabou se mostrando no discurso muito sério, muito enfático em determinados momentos, mas na hora de precisar negociar, negociou. Se mostrou bastante pragmático também, né? Vocês perceberam que, apesar dos ataques, das discussões muito acirradas com o Macri, com a própria Patrícia no primeiro turno, imediatamente, nas 24, 48 horas depois, ele faz um ajuste do discurso e consegue o apoio tanto do Macri quanto da Patrícia, apoio decisivo para essa vitória de ontem, né? Então, entendo que quando precisa, ele tem essa pegada mais pragmática, ele consegue sair do discurso mais utópico, ou do discurso mais idealista ou ideológico nesse momento e cair para dentro da conversa. Entendo que ele fará isso a partir de agora, né? Temos que entender que aqui também tem uma pessoa, um aliado dele muito forte, provavelmente se torne o ministro do Interior, chamado Guillermo Francos, né? Ele é um homem extremamente ponderado, um cara de mercado, ele foi presidente do Banco Província há muitos anos e é um conselheiro muito próximo que imagino que vai dar esse pragmatismo necessário para ajustar o discurso e o diálogo daqui para frente. Agora, Pablo, é um negócio impressionante o que a campanha, de Javier Milei fez na internet, né? É um negócio impressionante, porque hoje em dia o que vale mais numa campanha, e aí do ponto de vista presidencial mesmo eu estou falando, é o meme político. O meme político hoje é o novo santinho, é a nova bandeira, é o novo perfurado de carro. As campanhas estão completamente focadas em fazer memes. E o Milei é um cara que produziu muitos memes durante a campanha, não é verdade? Vocês lembram disso? Muito, sempre com uma ironia. Tem uma característica semelhante, inclusive, com Donald Trump lá nos Estados Unidos, o próprio Jair Bolsonaro. Ou seja, é um jeito de fazer uma política mais de espetáculo na internet. Coisa da motosserra. E deu resultado, deu resultado. Pepe, você quer perguntar para o Pablo? Por favor. Pablo, primeiro, bom dia. Né? Obrigado pela sua presença aqui, para esclarecer aqui para a gente essa campanha do Milei. O resultado das eleições surpreenderam todo mundo, né? O pessoal imaginava que fossem ser umas eleições parelha, né? Decidida cabeça por cabeça, e na verdade o Milei teve muito mais votos do que se imaginava. O que você acha que se deveu essa questão aí, esse resultado final? Você tem alguma ideia? Consegue fazer algum tipo de análise? É difícil ainda, no calor da batalha aqui, entender perfeitamente o que aconteceu, mas dá para pensar em alguns caminhos, né? O primeiro é o gatilho da bronca, né? A raiva e a frustração que o argentino médio tinha e que, em parte, foi medido pelas pesquisas, em parte não. Esse resultado um pouco fundamental, um pouco expressivo, acaba vindo desse voto, né? Esse voto das pessoas estarem exaustas e, de fato, quererem mudar, né? O Milei usou de forma muito adequada ao longo de todo o primeiro turno e agora também no balotage a questão da internet, sim, como foi comentado agora. O meme, respondendo um pouco a pergunta, chegou para ficar como forma de fazer política, ganha mais força, em princípio pelo crescimento absurdo da participação e o engajamento das pessoas nas redes sociais, e também pela aproximação da política do entretenimento, como muito bem se comentou agora. É um fato que nós, estudiosos dessa área, temos que levar em consideração. O meme dialoga muito com isso. As pessoas têm menos paciência de ler textos longos ou de entrar muito na questão filosófica, e o meme, bem humorado, consegue sintetizar o que está na cabeça ou no coração das pessoas. Então, sim, isso chegou para ficar e acreditamos que vai ser usado cada vez mais nas campanhas políticas. Assim mesmo, a inteligência artificial, não podemos deixar de falar disso, né? Pela primeira vez numa campanha política, a inteligência artificial ocupa esse espaço, criando imagens surrealistas,
criando uma verdade e um relato absolutamente distópico da questão política. Então, também vamos ter que aprender sobre isso, também vamos prestar atenção, porque é uma ferramenta que será largamente usada na campanha do ano que vem no Brasil. Muito bem, Pablo, obrigado, meu amigo, pela sua participação, pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. O Pablo Nobel, que foi um dos conselheiros aí da campanha na área de comunicação de Javier Milei, conversou com a gente aqui na Jovem Pan nesta segunda-feira. Um abração, cara. Valeu. Muito obrigado, querido. Boa sorte aí. Abraço. Obrigado.